dou-vos as boas-vindas, principalmente aos meus amigos que acabaram de chegar, o Dr. João Lopes e a sua esposa, minha conterrânea, é natural de Elvas, irmã de uma amiga, portanto, colega de curso também comigo, e a Cristina também ainda não tive o prazer de a cumprimentar e tenho muito gosto que esteja aqui connosco. Os outros amigos já fiz, portanto, o meu cumprimento em particular. Não vamos demorar muito tempo, mas o tempo é nosso e, portanto, podemos geri-lo como quisermos. Em primeiro lugar, portanto, eu agradeço, como já disse, a vossa presença, a presença do meu editor, Avelino, do meu tradutor, o Armando, do meu prefaciador, o Sr. Padre Martins, e do meu dizer, o Sérgio Marcos, que além de fadista, é um homem da palavra, que hoje vai ter oportunidade de mostrar os seus dons connosco. Portanto, primeiro vamos ver uma apresentação do que é este meu livro, Solstícios da Minha Vida. São 160 poemas, traduzidos pelo Armando também, num livro específico, e que são um ramalhete do que tem sido a minha vida. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de preocupações, momentos de muita entrega, mas sobretudo momentos de esperança e momentos de fé e resiliência, aquela força que Deus nos dá para combater quando é preciso combater, aceitar o mal quando é preciso saber aceitar. Portanto, é um livro para ser lido devagarinho, e porque a minha história não é a única, é a vossa história também. É a história de toda a gente. Portanto, obrigada. Bem-vindo a todos. Vamos então celebrar Solstícios da Vida, o último, penso que é o último, o último livro da Graça Amiguinho, com o prefácio do Padre António Manuel Martins. Celebremos então todos juntos, Portugal-Espanha, Luso-Galaicos, celebremos então estes solstícios. Vamos começar por apresentar um vídeo do Rui Barros, que é o filho da Graça Amiguinho, com passagem da vida da autora e 3 poemas seus cantados. E ao mundo poder gritar que vale a pena viver e aprender a amar. Da minha vida farei aquilo que eu quiser e aos outros nunca direi o que devem ou não fazer. Tenho talvez a ousadia de mostrar o meu
cansarei de cantar a melhor forma de viver, que é amar e perdoar. É livre o meu pensamento, mais livre não pode ser, pois escrevo em cada momento o que acho que devo escrever. Tenho talvez a ousadia de mostrar o meu querer, na certeza de que um dia o mundo vai entender. Na certeza de que um dia o mundo vai entender. Vivo todos os momentos desta vida que não pedi, sem lágrimas nem lamentos, apesar de nela ter encontrado coisas que não escolhi, coisas que não escolhi, coisas que não escolhi, mas que soube aceitar com amor, sem me ter revoltado. E o meu destino tenho abraçado, e o meu destino tenho abraçado. Essa atitude fez de mim uma mulher forte e decidida, com um coração generoso, de uma entrega desmedida, de uma entrega sem medida. Em meus braços abertos há flores de perdão, há laços maiores que o mundo, prontos a entrelaçar as mãos, a entrelaçar as mãos, a construção de sonhos, sonhos tão perfumados, que me fazem acreditar como por Deus somos amados, como por Deus somos amados. Como por Deus somos amados. Ia dizer ao Rui que parasse, ia dizer ao Rui que parasse, mas a cadeira ia É parar. tão singela a vida, que por muito que procuro, dentro do meu pensamento a nada ela é parecida, a nada ela é parecida. Passa por mim incompreendida, como se invisível fosse. Não tem peso nem medida, não é amarga nem doce.
beleza, noites de insônia perdidas, encanto que pede beleza, encanto que pede beleza. Quem a tem não lhe dá valor, quem a pede a ignora, só quem fica sente dor e de saudade chora, e de saudade chora. Bom, então passamos à fase seguinte. Vamos ouvir os nossos amigos aqui presentes e quem vou apresentar para iniciar esta ronda é um senhor que vive em Ourense, é poeta, escritor e editor desta e de outras obras. Minhas senhoras e meus senhores, Avelino Jacon Iglesias. Bueno, non sei se os de Galicia lle pasa como a min, pero eu aquí síntome o mesmiño que na miña casa, Estou moi a gusto, o que significa que debemos ser o mesmo pobo, dividido por unha raya que dende logo non creamos nin Armando nin eu. Xa estaba feita. E falar da obra da miña querida Grasa é unha tarea que non é sinxela, pero mentres estaba escoitando estes maravillosos versos acordóuseme unha cita, un pasaxe bíblico, e cando Xesús está preto de ser crucificado e olla para Xerusalén e di: "Oh Xerusalén, Xerusalén, cantas veces quixen acocharvos debaixo das ás como fai a galiña os seus pitiños". E ao mesmo tempo que di isto chora. Eu creo que permíteme Grasa, que a vida de Grasa é eso, é unha galiña, no mellor sentido da palabra, que foi acochando a todos, primeiro os seus, despois os alumnos, porque eu vina como trata as crianzas, como se esa dozura, que ese orgullo. Hoxe Marila, que tamén é mestra, me enseñaba unha foto donde puxo os seus alumnos a calcetar e a ganchillar, porque, claro, estas labores agora xa se esqueceron nesta xeración do medio e hai que volverlas a aprender. Pois eu imagino a Grasa primeiro atando nos mollos, non sei como se di en Portugal, atando nos mollos ali no Alentexo. Imaginoa facendo os traballos da casa e ao mesmo tempo soñando, porque ela nunca deixou de soñar. Soñou con ser mestra, salindo de un sitio moi difícil, tuvo que facer moitos esforzos, chegar a un sitio onde podía aprender e despois de ser mestra transmitir esa sabiduría. A calquera de vos, e seguro que sodes todos os que estades aquí, que a seguides no Facebook, veredes como acocha o Rui e o outro fillo que ten na Suiza que se chama Sergio. Pois vos vedes aí como a galiña sigue acochando
cas súas as os pitiños. E así nos acochamos, porque todos nós estamos aquí é porque Grasa nos convocou, incluído eu, que nunca pensei en editar as súas obras e que agora levo as súas e máis as últimas 5 ou 6 coletáneas. Bueno, non só as editei, tamén participei nelas, E unha vez ali no Asneiro, se pensabades que non iba a falar do Asneiro, estades equivocados. Unha vez no Arneiro faltounos unha galiña. As galiñas antes non estaban nun sitio encerradas. As galiñas na aldea andaban por aí, saían, picaban ali, por eso sabían os ovos como sabían, claro, estaban espectaculares. E de vez en cando, pois, viña o zorro ou un can, e faltaba algunha. Bueno, a vida é así, a natureza, pois, compórse tamén desas cousas. E de repente, pois, faltou unha das galiñas, a rubia, unha que tiña uns colores moi vivos, e faltounos. E eu dixenlle ao pai, e dixo, bueno, pois claro, vai ti saber, pois igual veu o zorro, ou a ver que pasou. O conto é que a galiña faltou moito tempo, non sei, un mes, ou se cadra algo máis, non sei. De repente, un día eu estaba no corredor, e empezo a oír co, e viñan detrás 14 pitiños. Se me permitides o símil, nós somos os pitiños de Grasa. E ben orgullosos que estamos de ser. O meu agradecemento, Grasa, por confiar en mí, por facermos ese tándem que facemos aí, mesmo con Armando, que fixo unha traducción magnífica de Solsticios da miña vida, e que non podedes deixar de ler o prólogo, que tamén non fixo el, que xa concordamos eu máis Armando, que inda que non se lea o resto, o prólogo hai que lero. Así que, moitas grazas pola vosa atención, e disfrutade de Solsticios da miña vida, que de verdade é un libro maravilloso, e que está en 2 edicións, e que non sei se queda ben dicir isto, pero saleu tamén magníficamente editado. Quede ben ou quede mal decilo, é a verdade. Así que graciñas de corazón. Cuidado, que perdemos o equilibrio, Armando. Médico, poeta, romancista e musicólogo, é também o tradutor para a língua galesa de Solstícios da Minha Vida de Grasa Amiguinho, como também de Fátima, Amor Encantada, do Castelo de Elvas. É com gosto que apresento o Sr. Armando González López. Queres esperar, non? Moito obrigado, Grasa, persoeiros da mesa, queridos amigos. Bueno, eu fixen o prólogo do traductor da versión galega, porque na versión portuguesa hai outro prólogo, como dixo antes Grasa, dun doctor experto de Elvas, maravillosa cidade que nós todos coñecemos. Nesta primeira canción que escoitamos, que me parece impresionante, Grasa Amiguinho di poeta quixera ser. Claro, un cando se mira ao espello nunca ve nel o que os demais vemos, non? Ela poeta quixera ser, pero poeta vémola todos porque ella é unha poeta consagrada. E como demostra, entre outras cousas, este libro de poesía que eu tiven que revisar palabra a palabra para poderla traducir. Traducir poesía non é nada fácil. Eu penso que calquera traducción é algo complicado, pero traducir poesía é moi complicado, porque por unha banda hai que se meter na alma da poeta, sentir o que a poeta sentía no momento que escribiu ese poema, e logo
transformar as palabras, pero non cambiando a palabra segundo o idioma, senón cambiar manter o sentido cambiando as palabras. Pero que ademais a poesía, inda que León Felipe, o meu admiradísimo poeta, o poeta que máis adoro, castelán, pero León Felipe decía que poesía é o que queda despois de quitarlle o poema a rima, a cadencia, as palabras e hasta o sentido mesmo. E logo, despois de quitarlle todo eso, o que queda é a poesía. Eso di León Felipe. Pero claro, a hora de traducir o poema, claro, hai que contemplar a rima, hai que contemplar a cadencia, a musicalidade, ademais do sentido. Unha das traductoras máis famosas que hai no mundo, que non só traduce do alemán ao castelán, senón que traduce tamén do grego e do latín, que é Elena Cortés, que a menciono no prólogo, di que a hora de traducir poesía, moitas veces hai que cambiar todas as palabras para manter o sentido e permitir a rima. E agasalloume cun libro traducido por ela do alemán, dun poeta alemán, e eu veía, bueno, o alemán non conozo, pero hai palabras que dentro do alemán se poden interpretar. Entón eu dicía, o sea, leía en alemán, é porque iba de Canadá a China. E logo na traducción viña de Argentina a India, non? E claro, ela fixo ese cambio para manter a rima, pero o sentido que tiña o poeta era igual que fora Canadá ou que fora Alemania, porque era que percorría medio mundo, non? Dun país a outro, percorría medio mundo, pero a hora de leerlo traducido en poesía, pois collía 2 países que rimaran cos versos anteriores e cos versos posteriores. Claro, non tan ben como fai Elena Cortés, pero eu tentei na traducción destes solsticios sobre todo manter o sentido da alma de Grasa Amiguiña. Eso para min era o fundamental. E tiven que cambiar algunhas palabras, non? E tiven que tentar buscar a rima onde a veces era imposible porque non existía palabra coa mesma rima en asonante ou en consonante, e tiveno que deixar como verso libre. Pero igual que o máis importante que hai na música son os silencios, pois na poesía hai que pensar que os versos libres son os que lle dan o peso a un poema. Eu o que si agradezo a Grasa Viguiño, xa non o permitirme traducir esta súa obra ou a anterior, a novela Fátima, tamén editada, pero tamén con unhas fotos extraordinarias, e realzando Elvas. E quero agradecer tamén esta coetánea que vamos presentar a continuación, que é a número 13, ou como di Avelino, 12 máis 1, pois eterna cabeza xa a 12 máis 2. Por eso esa vitalidade, ese esforzo, esa capacidade de traballo que tes non soamente para contigo, senón para con todos nesta coetánea, pois quero xo agradecer tamén. E que sexan moitas máis. Bueno, en Galicia contarse por gusto. Unha Galicia máis de coletánea. E antes de apresentar a próxima personagem,
queria pedir-vos, se faz favor, um aplauso para um senhor aqui presente que não tem estado muito bem de saúde ultimamente e que desejamos melhor rapidamente. Falo do meu amigo historiador José Martins Pereira. Também poeta, também escreve umas coisas muito bonitas. Olha, se me dá licença, portanto, afinal, temos aqui um alentejano a acompanhar-nos, o meu amigo António Graça Henriques, que foi um dos primeiros que entrou na primeira coletânea que eu fiz, Elvas à Vista, e continua connosco, está aqui, veio de propósito. Bem-aja. Veio de propósito para estar connosco. Obrigado, António Henriques. Bom, então vou convocar um amigo para o momento musical, um amigo já nestas andanças há muitos anos, há uns tempos. Vou pedir ao Eduardo Gomes, se faz favor, se nos vem cantar um poema por ele musicado, com um poema de Graça Amiguinho, naturalmente. Não podia deixar de ser. Eduardo Gomes. Então, a nossa galinha, Graça Amiguinho, deu-me a liberdade de escolher dos 9 temas, 9 poemas que tenho musicados, escolher 2, eu vou interpretar agora um, e eu escolhi Correria da Vida para agora. Corre a vida apressada, passa por nós, de tão cegos estamos, tão preocupados andamos, que até nem damos por nada. Corre a vida deslocada, sem saber onde parar, sobe e desce qualquer escada, até nela tropeçar. Corre a vida, corre, corre, que é tão grande a correria, que se esquece que também morre certa noite, certo dia. Corre a vida já cansada, esquecida do caminho, tanto amor sem ser amada, diz adeus devagarinho, devagarinho. Lindo. Vamos então ouvir, dar a palavra para 2 palavras, o Padre António Manuel Martins, que além de ser o senhor padre da minha freguesia, também é um amigo, naturalmente, e é o senhor que fez o prefácio dos solstícios da minha vida. Portanto, António Manuel Martins. Bom dia, saúdos a todos. Este dia lindo do nosso país, o dia da liberdade, o cravo, porque realmente a liberdade nasceu neste dia e eu que era jovem aqui neste tempo, lutei tanto por isso e portanto, tinha que ser. Por isso, parabéns também à Graça Amiguinho por este bocadinho, por esta tertúlia aqui, aos nossos amigos que vieram da Galícia. Gostei imenso porque eu estava mesmo a pensar como é que ele traduz de poesia, como é que se traduz poesia para outra língua, nomeadamente para uma língua que é tão, não digo que nem é a língua, quer dizer, é a língua parecida, não é? O galaico ao português é a mesma raiz e, portanto, mas há palavras diferentes, não é? Nós, na minha terra também se diz a galinha e os pitinhos, os pitos e os pitinhos, mas normalmente em português é pintainhos. Mas em galego é muito igual. Eu, quando aqui há uns anos fui convidado para ir pregar à Senhora dos Milagres em Vilar de Barrio, eu digo assim, eu não vou falar em galego, porque eu
posso dar a asneira? Eu vou falar em castelhano. E falei em castelhano. Mas naturalmente que as palavras fugiam para o português e toda a gente entendemos muito bem, muito bem. Portanto, e aliás eu estive em Chaves e muita da minha relação era raiana com a gente de Varinho, sobretudo daquele lado ali, aquelas aldeias próximas. Pronto, eu realmente fiz aqui um pequenino texto, já é a segunda vez que apresento o livro, mas da outra vez deixei-me levar um bocadinho mais pela emoção, porque foi de facto uma grande emoção quando li o livro, que a Graça me enviou por e-mail, não é? Portanto, no Facebook, ou não sei como foi, e li aqueles poemas, fiquei encantado e por isso fiz o prefácio. Mas depois, quando, olhando e desfolhando, eu vi realmente o que aqui vai, uma vida inteira e uma religiosidade muito grande e muito profunda. E, portanto, deixei-me mais levar pela espontaneidade. Mas hoje escrevi. E, claro, começo pela capa, não é? A capa que é uma capa muito linda e deliciosa. Parabéns ao editor também, porque soube-te concretizar. Então, ao contemplarmos a capa deste solstício da minha vida, percebemos que nada nela surge por acaso. Cada elemento visual contribui para transmitir a essência da obra e para preparar o leitor para uma viagem poética marcada pelo tempo, pela memória e pela introspeção. O relógio e os números romanos. O símbolo central da capa é o círculo semelhante a um relógio, marcado com números romanos. Este elemento representa, antes de mais, o tempo, a grande matéria da vida humana. O tempo que passa, que transforma, que amadurece, que deixa marcas. O tempo corre. Os números romanos conferem ainda um sentido de solenidade e de permanência, como se a passagem das horas não fosse apenas cronológica, mas também histórica e espiritual. O relógio lembra-nos que a vida se desenrola em ciclos e que cada fase tem o seu significado próprio. O círculo é em redondo, a forma circular possui um elemento, um simbolismo universal, evoca eternidade, continuidade e o retorno. Levaríamos muito longe falar sobre isso, sobre a vida do ciclo e a filosofia grega. Não há princípio nem fim visível no círculo, tal como a existência humana se faz de começos e recomeços. Neste contexto, o círculo sugere também os ciclos naturais ligados aos solstícios, o movimento da Terra, a sucessão das estações, o ritmo constante entre luz e sombra. O retrato da jovem poetisa ao centro. No interior desse círculo surge o rosto da autora, sereno e luminoso. Esta presença humana no centro do relógio indica que o tempo não é uma abstração distante. Ele é vivido por uma pessoa concreta, com emoções, memórias e experiências. O olhar tranquilo transmite maturidade, contemplação e sabedoria. Não é um rosto perdido no tempo, mas alguém que enfrenta e o transforma em poesia. A luz que ilumina o rosto, portanto vemos um rosto iluminado. A iluminação suave que destaca o rosto contrasta com o fundo escuro. Essa luz pode ser interpretada como símbolo da esperança, inspiração e verdade interior. Mesmo no meio das sombras da existência, permanece sempre uma claridade capaz de orientar e de dar sentido. O fundo escuro, fundo escuro e as engrenagens. No fundo, observam-se tonalidades escuras e formas que lembram engrenagens ou mecanismos. Estes elementos remetem para a complexidade da vida
e para o funcionamento invisível do tempo. As engrenagens sugerem que tudo está em movimento, mesmo quando parece imóvel. Representam também a articulação entre o destino, escolhas e circunstâncias que moldam cada percurso humano. O contraste entre o claro e o escuro, a oposição entre as zonas claras e sombrias, traduz o grande tema do livro, a alternância entre os solstícios da existência. Há momentos de plenitude e de alegria, mas também há momentos de recolhimento e de prova. A vida realiza-se justamente nessa tensão fecunda entre dia e noite, verão e inverno, presença e saudade. O título, pois, une o fenómeno cósmico à experiência pessoal. Os solstícios deixam de ser apenas datas astronómicas para se tornarem metáforas de momentos decisivos da trajetória humana, instantes em que algo muda profundamente dentro de nós. A contracapa apresenta o poema Por um beijo teu eu daria a minha vida. Fala do relativismo da vida perante um bem sentido, não contabilizado, da saudade de uma ausência que esfumava a solidão. Esta capa apresenta-se assim como um verdadeiro poema visual. O relógio fala do tempo, o círculo dos ciclos, o rosto da experiência vivida, a luz da esperança e as sombras das provações. Antes de abrir o livro, o leitor já recebe a mensagem essencial da obra. A vida é feita de passagens, de transformações e de uma busca constante de sentido. Perdi bem mais tempo a apresentar a capa, porque eu, quando chego a um escaparate, a uma livraria, o que eu olho primeiro é a capa e a contracapa, a capa e o verso da capa, o autor e depois as obras da coletânea. E depois vou desfolhar assim por inteiro até apanhar o índice. E depois vou ao princípio. Bom, não sei se me estão a entender o que eu disse, mas realmente gastei muito mais tempo na capa porque já está muita coisa dito do que vem dentro. Há livros que se leem e outros sentem-se. Os Solstícios da Minha Vida, de Graça Amiguinho, pertence claramente a esta segunda categoria de livros que se sentem. Esta obra poética surge como um itinerário interior, onde a autora transforma vivências, memórias e emoções em palavra escrita, oferecendo ao leitor uma viagem pela luz e pela sombra que compõe toda a existência humana. O título é, desde logo, também profundamente simbólico. O solstício marca os momentos de mudança, o dia mais longo e a noite mais extensa, a abundância da luz e a densidade da escuridão. Assim também, a vida se constrói entre encontros e despedidas, alegrias e provações, esperança e saudade. Graça Amiguinho faz dessa alternância a matéria viva da sua poesia. Cada poema parece nascer de uma estação da alma. Nesta obra encontramos uma voz madura, sensível e autêntica. A autora escreve com simplicidade de quem conhece a dor, mas também com a serenidade de quem aprendeu a transformá-la em beleza. Os seus versos não se escondem em artifícios, falam diretamente ao coração, abordando temas universais como o amor, a família, a fé, a passagem do tempo, as raízes e a dignidade humana. Graça Amiguinho tem construído um percurso literário marcado pela proximidade, a tal galinha, não é? Com os pintéis debaixo das olhos, pela proximidade às pessoas e pela valorização da cultura portuguesa e ibérica, no fundo. Essa experiência reflete-se numa escrita que une intimismo e memória coletiva, fazendo de particular algo em que todos se podem reconhecer.
mais do que um simples livro de poesia, esta obra é um testemunho de vida. É a prova de que cada idade tem a sua voz, cada cicatriz guarda uma lição, cada amanhecer pode abrir um novo capítulo. Ler os solstícios da minha vida é aceitar o convite para contemplar os nossos próprios solstícios, os momentos em que crescemos, caímos, renascemos e seguimos em frente. Termino dizendo que este livro não se apresenta apenas como uma leitura, mas como companhia, porque a verdadeira poesia é aquela que, ao falar de alguém, acaba por falar de nós. E os grandes livros não são, portanto, aqueles em que se leu e está lido, mas é aquele livro ao qual se recorre mais vezes, em que verdadeiramente vamos ver. Eu da outra vez citava, completava com alguns poemas, são muito bonitos, hoje não vou fazer, já fiz assim esta apresentação e mais uma vez parabéns, porque cada poema é autónomo, nós podemos pegar num em particular para aquilo que nós desejamos e, portanto, citando sempre o seu autor, nós podemos realmente fazer maravilhas com estes temas que tão diversos que aqui são apresentados. Obrigada, senhor. E eu pensava que o Sr. Padre Martins ia terminar o discurso com aquele tradicional ida em paz e que o Sr. É do diácono. Bom, então vamos continuar. Vamos dizer poemas da Graça Amiguinho, naturalmente, e vou convocar então a senhora poeta e pintora, nossa amiga, a Teresa Melo, se faz favor. Teresa Melo. Hoje celebramos mais um livro de poesia de Graça Amiguinho, mas acima de tudo celebramos a vida que pulsa em cada palavra que ela nos oferece, como as do poema Caminho à Deriva, que passo a declamar. Sobre este mar encapelado, na esperança de que a vida mora aqui ao meu lado, vou estender a mão à procura de encontrar, no bater de um coração, alguém que me saiba amar. Irei ficar por aqui, onde a lua beija o mar. Vou cantar até cair e nas ondas me entregar. Sinto o vento a soprar, segredos do além. Sonhos vêm a bailar, num valsar como convém. Irei ficar por aqui, onde a lua beija o mar. Vou cantar até cair e nas ondas me entregar. A madrugada vem lenta, com promessas de luar. No silêncio que se assenta, eu decido navegar. Em seguida, Ana Brandão. Vou escolher este Ainda Sou Faísca. Segredos sussurrados na chuva torrencial, sombras dançando cada movimento em vão, um coração de papel num mundo de aço, de alguma forma respirando, embora seja difícil sentir. Estou a quebrar a tempestade, estou a quebrar a tempestade, apenas com a minha voz. No caos, faço a mais pequena escolha. Cada passo que dou desafia a escuridão. Sou um lampejo, mas ainda sou faísca. Através de espelhos rachados, eu faço o meu nome. O mundo é uma imagem que não permanece a mesma. O ar é pesado, mas eu furo a névoa, pintando a luz num milhão de tons. O mundo é um quadro que não fica igual. Estou a quebrar a tempestade, apenas com a minha voz. No caos, faço a mais pequena escolha. Cada passo que dou desafia a escuridão. Sou uma centelha, mas ainda sou faísca. Eu sou uma centelha, mas ainda sou uma faísca. Conheces a forma de sobreviver?
é uma adesta dentada, um fogo que prospera. O tempo é um rio a separar-me, mas eu continuo a tecer o meu coração fraturado. Os sonhos despedaçados não sussurram derrota. Eu planto as minhas raízes no concreto quebrado. O mundo é um hino cantado fora do tom, mas cada nota ainda me pertence e é só. Terminou. Obrigada. Ainda temos aí. Dona Lourdes Alegria. Bom dia a todos. Parabéns, Graça. Guerras. Corpos feridos na escuridão do dia. Almas quebradas sangram sem alegria. Um mundo vazio sem cor ou calor, onde se esconde a essência do amor. Pelas ruas ecoam gritos de dor. Ninguém ouve, ninguém sente o glamour. Os céus fechados choram por nós. Quem vai ouvir este silêncio atroz? Nada há de novo, apenas o pesar. Notícias de lágrimas a nos afogarem. O que será preciso para algo mudar e a esperança voltar a brilhar? Olho os meus olhos e vejo um vazio. Um reflexo sombrio do que foi um rio de sonhos perdidos, afogados no mar. Num mundo sem alma, a vida a penar. Será que o amor se esqueceu de sonhar? Será que a paz resolveu não voltar? Ou será que em nós ainda reside um brilho oculto que o tempo divide? O que será preciso mudar para que a esperança volte a brilhar? Adelaide. Bibliotecária, para um poema da Graça Amiguinho, Adelaide Silva. Muito bem, certo. Sendo que um livro de memórias é um livro também de sentimentos e de esperança, e é o que vai ser aqui traduzido neste título, O Beijo. Na curva do dia cinza e calado, quis guardar só um beijo encantado, um sopro do vento que dançava sozinho no frio do mundo. Criei o meu caminho. Os lábios se tocaram como uma brisa no morro, palavras não ditas se despiram num choro. Um beijo perdido no tempo que passa esconde segredos no véu da fumaça. Oh, beijos que tocam as estrelas no céu, em formas que mudam, são um doce troféu. Verdade que arde e apaga o temor, por trás de um beijo há sempre um amor. Beijo na face, que luz tão singela, na noite mais clara que nunca é dela. Um brilho que funde as sombras do ar e se torna promessa num olhar. Mudam os beijos, mas nunca ao sentir. Na curva do tempo, conto o que há de vir. Derradeiros e suaves, e eles vêm para selar histórias guardadas que vão além do pensar. Oh, beijos que tocam as estrelas do céu, em formas que mudam, são doce troféu. Verdade que arde e apaga o temor, por trás de um beijo há sempre amor. Muito bem. Este não estava no programa, nem é da Graça Amiguinho, mas como ela gostou tanto disto, e eu também, não resisto à tentação de vos ler. Entre el sueño y la realidad. Un lienzo de olas de azul y de sal, una mandolina que empieza a sonar. Galicia y Portugal en un solo latido. Un puente de letras que hemos construido. La tinta y el arte, la voz
y el fado. Qué orgullo me siento de estar a vuestro lado. Ya faltan pocos días, ya vibra la espera. Nos vemos muy pronto en la Quinta do Viera. É um poema que Esteban Jiménez ontem me mandou e ele está musicado, depois logo vamos ouvi-lo. Fiquei tão emocionado que não disse o nome do autor. Não é o Padre Martins. Não. Esteban Jiménez, autor da capa desta coletânea. Sim. E agora, minhas senhoras e meus senhores, de novo, e para mais um momento musical, Eduardo Gomes. Se toda a gente soubesse que a vida é uma passagem, talvez na mão não tivesse tanta ganância e coragem. Nesta vida que pisamos não houve a liberdade, em monstro nos tornamos sem alma nem piedade. Se toda a gente soubesse, 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 se toda a gente soubesse. De que serve a mentira, enganando todo o mundo? Só quem nos criou nos tira do abismo mais profundo. Nada tem maior valor que a simples forma de estar, espelhando amor em todo e qualquer lugar. Se toda a gente soubesse, 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 se toda a gente soubesse. Bom, vamos continuar com a poesia dita e então vou chamar para um poema o poeta e pintor Daniel Braga. Pronto, dou homenagem aqui à Graça aqui, mais uma vez, sempre com ela, e ela sabe que pode contar sempre comigo. Vai este poema que eu escolhi 3, por acaso alguém ler um deles, e escolhi este, Amanhã. Reflete bem o momento que atravessamos, o mundo que temos, e também nos relaciona um pouco com aquilo que aconteceu há 50 anos, a liberdade. Portanto, vou ler. Amanhã o sol vai renascer, por entre nuvens vai aparecer. A sombra da dor vai se desfazer e novos sonhos vão florescer. Acredito que o amanhã virá, com esperança que tudo mudará. Um tempo de paz na multidão, espalhando amor em cada coração. Quebrar a corrente do egoísmo, soltar sorrisos com altruísmo, pensar para além do que nos convém, fazer do mundo um lugar de bem. Acredito que o amanhã virá com esperança que tudo mudará. Um tempo de paz na multidão, espalhando amor em cada coração. Por cada gesto, um mundo melhor. Por cada abraço, um sentir maior. A estrada brilha com luz e fé. Ergo a minha alma e sigo de pé. Acredito que o amanhã virá, com esperança que tudo mudará. Um tempo de paz na imensidade, espalhando amor em cada coração. E agora a minha amiga Helena Ribeiro, se faz favor. O poema chama-se Repensar. É tempo de repensar o meu viver, de deixar o vento novo me preencher. Abro as janelas do meu coração e deixo entrar luz em cada estação.
É tempo de lutar, de me transformar, deixar para trás o peso que me quer arrastar. Eu sou farol brilhando na escuridão, renasço no fogo da renovação. É tempo de deitar fora o que já passou, rasgar o véu do que nunca veio. Vem comigo neste barco de coragem, navegar no mar da esperança. É a mensagem. É tempo de lutar e de me transformar, deixar para trás o peso que me quer arrastar. Eu sou farol brilhando na escuridão, renasço no fogo da renovação. Sinto no ritmo do coração bater uma batida que ninguém pode deter. Cada passo é uma nova canção. Canta comigo nesta vibração. Graças a Deus. Nuno Brandão, se faz favor. Por acaso, olha, isto está-me a dizer muito, que é o poema 79, quando a noite descia devagar, vestia o vestido de encantar, enfeitava os cabelos ao vento. Havia um perfume no ar, um sentimento. Com os lábios vermelhos de paixão, sorria sem medo ou razão. A lua brilhava lá no alto. A noite era perfeita para o salto sob o ar. Nós dançávamos e num ritmo doce flutuávamos, sem medo do mundo lá fora. E a noite nunca se ia embora. Caminhávamos juntos na areia, no mar. Cantava uma sereia. Os nossos olhares se encontravam. E as estrelas espreitavam e nos amavam. Nos silêncios dos nossos corações, sentíamos batidas crivadas de emoções. Ouvíamos o som do vento, naquele mágico momento. Sob o ar, nós dançávamos num ritmo doce. Flutuávamos sem medo do mundo lá fora. Obrigado. E porque ao mesmo tempo também celebramos Abril, se eu pudesse ser Abril, seria vento leve a acordar consciências, mão estendida a unir diferenças, canto livre nas vozes caladas. Se eu pudesse ser Abril, abriria janelas cerradas no tempo, deixando entrar luz e alento nos corações mais cansados. Se eu pudesse ser Abril, plantaria em cada olhar um sonho novo a florir, sem medo de o partilhar. Se eu pudesse ser Abril, faria da vida um poema, onde cada verso valesse a pena e cada gesto fosse verdade. Se eu pudesse ser Abril, seria memória viva e presente, um abraço dado à gente que nunca deixou de acreditar. Ah, se eu pudesse ser Abril, não seria só um mês no calendário, mas um eterno recomeçar, onde o amor fosse diário e a liberdade o nosso lugar. Graça, amiguinho. Vamos a ouvir a nossa amiga DJ, a Marta Brandão, para um poema, se faz favor. Então o poema que eu vou ler é Nas Tardes Calmas, da nossa querida Graça Amiguinha. Espero que não se importem, eu estou de telefone. Nas tardes calmas, há um silêncio e tranquilidade que me impulsiona a reviver destes instantes. Noutros lugares, passados, quando o relógio não era o mais importante e não conhecia a palavra saudade. Hoje, mesmo sem o querer, o meu pensamento voa tão leve e desprendido, à procura dos momentos mais simples, alegres ou tristes, que cautelosamente comigo guardo.
neste lugar desconhecido, talvez imaginário, que dentro de mim existe. Nada de novo acontece. Tudo igual ao dia que já escurece. Mas sinto a alegria de poder viver e ver quem ao meu lado, serenamente, comigo, envelhece. Obrigado. Bom, e vamos então terminar da melhor maneira esta sessão. Foi belíssima, foi um prazer muito grande, a Graça ter-me convidado para estar aqui a passar-vos todas estas mensagens e a apresentar-vos. Foi para mim um gosto muito, muito grande. Obrigado, Graça, obrigado a todos vocês. Dizia que vamos terminar da melhor maneira, com um momento belíssimo, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, ainda por cima tenho o meu nome. Ele está a olhar para mim, ainda por cima tem o meu nome, é verdade. É cantor lírico, barítono, ucraniano residente em Portugal, interpreta com música de sua autoria o poema Mulher, de Graça Amiguinho. Minhas senhoras e meus senhores, Sérgio Alves. Mulher, és bênção da natureza, o baú da criação. Em ti se guarda a beleza, a doçura e a emoção, a doçura e a emoção. Não deixes que tempo mate o que em ti de belo existe, essa força de combate que contra tudo resiste. Mais alta música, por favor. Que contra tudo resiste. E quando a tristeza chegar e a tua porta bater, não temas, manda entrar, manda entrar. E se ela quiser ficar, tu sabes como espantar o teu jeito de falar, o teu jeito de falar. Mulher, mãe da doçura, abraças e beijas com ternura, com ternura. Mulher ser divinal, que com força e coragem lutas contra mal, lutas contra mal. Mulher, esposa e amante, tão doce e palpitante, tão doce e palpitante. Mulher, coração de ouro e humildade, onde se guarda o maior tesouro da humanidade, e onde se guarda o maior tesouro da humanidade. Agora vamos
vamos tratar do nosso estômago. Não é? É o segundo Portanto, ato. É o segundo ato daquele ato.